Round 6, hein? Vamos falar hoje sobre os regimes tributários do Brasil! Quais são? Quais são eles? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, meus infogênios. Quero vocês sabendo tudo sobre como funciona essa situação do nosso país, para vocês poderem legalizar a empresa de vocês e pagar menos imposto. Esse é meu objetivo. E ó, uma aguinha. Vamos, produção? Bora? Galera, como eu tava falando aqui pra vocês, é muito importante vocês saberem sobre a parte tributária do Brasil. Vocês acompanharam aí a primeira live, a segunda e a terceira, e tudo tem um contexto. Então, inicialmente, a gente falou sobre PJ e pessoa física. Já conseguiram entender que estar aqui no digital com o seu infoproduto, você precisa ser pessoa jurídica. Já falamos isso. E já apresentamos de maneira genial na terça-feira sobre como abrir uma empresa hoje no Brasil. Só que aí eu abri a minha empresa e o que acontece? Qual que é o imposto que a minha empresa vai pagar? Porque imposto é seríssimo, gente. Seríssimo, seríssimo. E aí, muito se fala de carga tributária, de impostos, valores altíssimos, mas será se são mesmo? E será se é tão burocrático assim entender? E hoje então nós temos que falar sobre eles, sobre esses impostos. E quais são? São 3, tá? Que eu quero dividir com vocês. O primeiro deles, Simples Nacional. Ali dentro de um cardume de peixinhos e tubarões, a gente costuma dizer que o Simples é esses cadurmezinhos, né, que vão seguindo dentro do oceano, pagam-se os seus impostos, representam muito, né, mas dentro ali de uma cadeia, dentro daquilo que é a nossa soberana Receita Federal quer olhar, são ainda os peixinhos pequenos, né, são os menos vistos, mas que também arrecadam muito para o nosso país. E João, tá, o Simples Nacional, e o que ele é? Ele é um imposto unificado, ele é um sistema de imposto unificado, onde vocês vão estar pagando todos os seus impostos numa única guia. O que significa isso? Significa que vocês vão estar pagando o imposto da União, do Estado, da Prefeitura e do Distrito Federal, tudo numa única guia. Pensa, todos os impostos numa única guia. Então a gente está falando de PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, ICMS, ISS, tudo dentro de uma única guia. E como que ele é dividido, né? Se fosse, né, simples assim, né, não seria. Por que ele é tão complexo? Por que as pessoas falam que ele é complexo? Porque ele é subdividido, né? Ele é subdividido em 5 anexos. O primeiro anexo é o anexo que todas as empresas que estão no comércio se enquadram, tá? Então, se você aí está no comércio, a sua empresa é do Simples Nacional no anexo 1. Se você é uma indústria ou uma fábrica, você é do anexo 2. E se você é prestadora de serviço, você pode estar no anexo 3, 4 e 5, tá? Tudo vai depender do tipo de atividade que você se encontra, tá? Simples, imposto unificado e tem os seus anexos. Dentro desses anexos que eu falei para vocês, eu acabei de falar sobre as atividades. Cada anexo tem as suas alíquotas de impostos. Como hoje a gente está bem focado sobre infoproduto, sobre expert, sobre digital, a gente vai falar um pouquinho mais do anexo 3, tá? Que hoje esse tipo de atividade se enquadra. O anexo 3, ele se enquadra quais quinais, né? Então, para você que está vendendo curso, para você que está fazendo promoção de venda, treinamento, marketing, você se enquadra no anexo 3. E como é que funcionam os impostos, João? Como é que é esse Simples? Qual é a alíquota desse Simples Nacional? Ele é regido de uma forminha bem simples, tá? Que eu quero dizer para vocês, bem redundante. De 0 faturamento a 180 mil faturamento,
nós vamos estar pagando uma alíquota de 6%. De 181 a 360, nós vamos estar pagando 11,2%. De 360 a 01 a 720, vocês vão estar pagando 13,5%. De 1.800.000 a 3.600.000, 21%. De 3.601.000 a 4.800.000, 33%. Tá? Esse é o formato de cálculo de imposto do Simples Nacional. Ele sempre pega os últimos 12 meses do seu negócio. Então, em cima daquilo que você faturou, aquilo que você emitiu de nota fiscal, você vai estar pagando isso. Então, quando o contabilista faz o cálculo e te manda a guia, ele pegou os últimos 12 meses de faturamento, encontrou a alíquota do imposto e fez a guia para você. Tá? E dentro dessa guia, por ser o imposto unificado, você está pagando para todos os órgãos: União, Estado, Prefeitura e Distrito Federal. João, e todas as empresas podem ser do Simples Nacional? Praticamente todas. Existem algumas atividades que são de vendas em atacado que não podem. Então, quais são elas? As empresas que vendem no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, explosivos, esse tipo de negócios não podem ser. E se você for uma empresa de finanças, né, esse ramo imobiliário não pode ser do Simples Nacional também. E João, beleza, você falou aí, qual é o limite de faturamento, né? Qual que é o limite desse para ser do Simples Nacional? Você pode estar faturando dentro do sistema Simples Nacional R$4.800.000, tá? Isso é o limite do seu faturamento. Aí o brasileiro tem um jeitinho dele, né? E acha que pode estar fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa do Simples Nacional hoje, certo? Tô quase chegando em 4.800. Para eu não desenquadrar, o brasileiro acha que ele vai abrir uma outra empresa do Simples Nacional. E ele sendo sócio desse negócio. João, pode abrir uma outra empresa? Poder você pode, certo? Porém, você tem que lembrar que ambas as empresas, sendo do Simples Nacional e você o sócio dessas empresas, o faturamento delas, elas são acumulativas. Então, não ache que você vai faturar 4.790.000 em uma, né? E na outra você vai faturar o mais 4 milhões. Se você ultrapassar os 4.800, ambas empresas desenquadram do Simples, tá? Então não tem jeitinho brasileiro nessa situação do Simples Nacional. Tá? E um outro ponto que é importante dizer aqui para vocês é com relação a, vamos supor, de repente ele tá abrindo, ele tem uma empresa do Simples, só que aí ele abriu uma lucro presumido. Aí nessa lucro presumido ele vai apartar desse faturamento, certo? Só que o que acontece? Qual que é o pulo do gato? Que aí depois, com todas as especificações, a gente vai colocar no nosso método para vocês poderem entender um pouco mais a fundo sobre isso. Eu vou dar uma bem pincelada. É o que? Se você abre uma lucro presumido, a única coisa que você tem que se atentar é a porcentagem que você é sócio nessa empresa. Se ultrapassar 10%, por mais que essa empresa seja lucro presumido e a outra é do Simples, se ela for mais, se sua porcentagem for maior que 10%, saiba que você também, se faturar, acumula e a sua empresa do Simples desenquadra, tá? Então eu costumo dizer para vocês, informação sempre é muito bem-vinda, de forma bem clara e objetiva, é por isso que eu tô aqui. Agora vamos falar do lucro presumido? Que é esse lucro presumido que o pessoal tanto fala? Gente, existe o lucro presumido e o lucro real, tá? A Receita, ela é bem audaciosa, sabe? Para ela estipular cargas tributárias, ela tem que seguir um norte, né? Um formato de lei. E o que ela fala do lucro presumido? Ela entende que você vai pagar os seus impostos sobre o seu faturamento. Porém, ela presume que em cima do seu faturamento, certo?
você vai ter X% de lucro. Então, se a gente está falando de um negócio digital, que de repente você desenquadrou do simples, porque você fez os 6 em 7, ultrapassou 4.800 no ano, teve que ir para o lucro presumido. O que vai acontecer? A Receita vai pegar o seu faturamento, vai presumir que 32% é o seu lucro e vai cobrar os impostos em cima desse resultado. Então, na prática, a gente pega um faturamento X, certo? Multiplica por 32%, desse resultado aplica-se as alíquotas. Para passar na prova, como eu sempre estou dando as colinhas aqui para vocês, a gente pode fazer uma continha meio que macro, tá? A gente pode pegar uma receita e multiplicar por 11,33%. Vai te dar uma prévia dos seus impostos, para vocês poderem ter uma noção. Então, no lucro presumido, 11,33. Diferente do Simples Nacional, que é unificado todos os impostos, no presumido é tudo apartado. Então, esses 11,33, sem adicional de imposto de renda, antes que os colegas contabilistas me corrigem, 11,33 no seco, tá? PIS, COFINS, IRPJ e contribuição, sem adicional dos 10% do IRPJ, certo? Essas são as guias federais que vocês vão estar pagando, 11,33. E João, que mais de imposto que eu vou ter que pagar? Para outros tipos de negócios, né, no caso de infoproduto, né, que a gente está vendendo no digital, não vai ter ICMS, certo? Mas vai ter o seu ISS, que é da prefeitura. Então, cada município trabalha com uma alíquota de ISS. No caso, aqui na região, é 5%. Então, você pode pegar os 11,33 mais 5% aí de ISS. Nós chegamos no valor total aí de impostos, tá? Isso é ser lucro presumido. E João, qual é o limite de faturamento do lucro presumido? 48 milhões de reais. Para você ir para a Soberana, que é lucro real, você precisa faturar mais que 48 milhões de reais. Tá? É uma intermediária porque ela tá ali com um pezinho no que é mais simples, mas também um pezinho naquilo que é mais complexa, que é o lucro real. E o que é legal falar do lucro presumido, né? Infelizmente, a gente não pode se creditar de nada de impostos dentro do lucro presumido, né? Então a gente acaba pagando um imposto em cima direto do nosso faturamento. Não tem benefícios que a gente pode estar fazendo dentro do lucro presumido, certo? Certo, produção? Tudo certo? Agora vamos para a Soberana, né? Para lucro real. O que é essa lucro real que tantas pessoas falam que querem ser lucro real e chega tanta gente aqui no escritório falando eu quero ser lucro real, quero ser lucro real. Gente, lucro real são as grandes empresas, aquelas empresas que não podem ser simples, aquelas empresas que não podem ser lucro presumido. Elas têm que ser lucro real. Ou de repente, né, você que tem uma atividade pertinente ao simples e ao presumido, fez uma análise tributária com o seu contador e verificou que é vantajoso estar no lucro real. Aí sim, você também pode ir para o lucro real, não tem problema nenhum, tá? Só que eu costumo dizer que são as grandes empresas, as grandes marcas, elas estão nesse regime tributário. E por que ela é a soberana? Porque, gente, ela é a mais cara. Só de PIS e COFINS, vocês vão estar pagando de 7,6 e 1,65. É muito imposto. Sem contar que se vocês tiverem lucro nela diferente da lucro presumido, o que acontece? Vocês vão estar pagando IRPJ e contribuição social se a sua empresa tiver lucro. Das vezes, João, então fala uma qualidade aí do lucro real. Lucro real, sabe quando que é bom? Quando você opera, né, que nem agora, a gente tem um cliente que ele tá 100% no digital, 100% vendendo aí para todo o mercado nacional um produto específico que ele vende. O que a gente fez de análise para ele? Ele era do Simples, tá? Olha para vocês verem, ele pagava sobre o faturamento do imposto, então ele era indústria, certo? Então indústria ele entra no anexo 2, que eu expliquei aqui para vocês. E nós fizemos uma análise tributária para ele e verificamos que no lucro real, como ele comprava muito mercadoria, ele poderia se beneficiar
de impostos. O lucro real é o único regime tributário existente no país que, quando você compra uma mercadoria que é para uso específico do seu produto fim, você pode se beneficiar PIS, COFINS e ICMS. Então, nós fizemos uma análise e vimos, poxa, você está comprando tanto, está estocando, está vendendo tanto, tem tanto crédito, de repente, se a gente fizer o cálculo sobre o faturamento e pegar tudo aquilo que você comprou, ele vai pagar só a diferença. Porque por mais que ele pague 1,65 e 7,6, o crédito desses impostos também entram nessa porcentagem, tá? Então, é vantajoso quando a gente tem isso. E sem contar quando a gente tem muita despesa, né? Claro que ninguém abre um negócio para ter prejuízo, mas pode ser que no mercado de uma grande empresa, um determinado mês, ela tenha um certo prejuízo. Naquele mês, sendo lucro real, ela não vai pagar IRPJ e contribuição. Então, vamos de novo. Simples Nacional sobre o faturamento. Presumido sobre o faturamento, porém aquela presunção que tem uma porcentagem de impostos, e lucro real, que também é uma parte sobre o faturamento e a outra sobre o balanço da empresa. Quando a gente fala no lucro real que precisa levantar o balanço, precisa estar com a sua empresa 100% fechadinha para poder dizer, estou com lucro e qual é esse lucro, estou com prejuízo, qual é esse prejuízo. Tá? Em cima do lucro, caso vocês tenham, vocês vão pagar a alíquota do IRPJ, que é 15%, e da contribuição, que é 9%. Tá? Precisa ser levantado toda a DRE bonitinha, mas como eu disse para vocês, o nosso foco aqui não é formar contabilistas, é apresentar para vocês quais são esses regimes tributários existentes para que você, depois que você abriu a sua empresa, você poder entender. Então, voltando aqui para o digital, vamos pensar comigo. Abri a empresa, passei por aqueles estágios, opa, eu já tenho que estar ligado que a minha empresa tem que estar no Simples Nacional, tá? E tá no anexo 3, que eu já expliquei para vocês. E você vai começar com 6% de imposto, tá? Bem claro e objetivo para vocês poderem já entender. E depois disso, ultrapassou os 4.800.000, ganhou 6 em 7, vai ou para o presumido ou para o lucro real. Nós sempre recomendamos, eu particularmente gosto de fazer uma análise tributária sobre o negócio, que isso vai ter no nosso método também, para vocês poderem entender como que a gente chega dentro de uma contextualização de como pagar menos imposto. E quando a gente fala pagar menos imposto, gente, não é sonegar, não é ir contra a lei, é dentro realmente da legalidade, dentro daquilo que existe, para que você realmente possa estar economizando e gastando, né? Lá para Maldivas, curtindo a sua vida, uma praia, oh delícia, quem me dera na lua de mel, olha daí, Jesus! Aí uma coisa importante também, que a gente não falou sobre o Simples Nacional. Se você tiver um sócio no Simples Nacional, vai que você tem um sócio de repente gringo, estrangeiro, tá? Se ele for estrangeiro, infelizmente a sua empresa não pode ser do Simples Nacional, tá? E outra coisa, de repente você quer colocar no quadro societário uma PJ, né? A gente já explicou que PJ é pessoa jurídica, certo? Se você quiser colocar, ela também não pode ser simples, tá? Então, quadro societário de simples é sempre duas pessoas físicas, tá? Sempre, ou uma única pessoa física, tá? Não tem problema, pode ter 10, 15 pessoas físicas, mas sempre pessoa física, nunca mexer, né? Agora, no lucro presumido e lucro real, você pode fazer sociedade com várias pessoas, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física. Beleza, Creuza? E um ponto que eu não falei aqui para vocês, mas que existe também, que são os MEIs, né? É um sistema também, de certa forma, né? Que é uma parte do Simples Nacional. Bastante pessoas se legalizaram nesses últimos anos, o governo trouxe essa possibilidade aí, e vocês acabam pagando um imposto unificado também, né? Que a gente está falando numa média máxima de quase R$70 por mês, né? Sempre recomendo em ter um MEI, funciona, não precisa nem de contabilista. Então, é muito bom, muito produtivo para quem está começando também no digital, pode começar como MEI. Então, é um regime também vinculado ao Simples Nacional, tá? Galera do MEI, sintam-se todos bem-vindos aí no nosso canal, na nossa live, tá? Vocês vão estar sempre aqui muito bem amparados
Independente do tipo de negócio, nós vamos estar acolhendo todos vocês. Gente, basicamente é isso. Vou deixar o meu Instagram à vontade para vocês poderem mandar mensagens. Não deixam de se inscrever nesse canal genial que nós já iniciamos aqui. Não esqueçam de estar acionando esse sininho, deixando nos comentários aquilo que vocês querem saber mais de como regularizar a sua empresa e pagar menos imposto. Como foi o início da nossa live, não esteja no jogo sem saber as regras dele. Esse é o nosso objetivo, estar aqui sabendo das regras, para literalmente o seu negócio decolar e vocês não irem para campo e acabarem perdendo, tá bom? A vida de uma empresa é como o jogo, é uma só, tá bom? Obrigado, gente, vão com Deus, boa noite, se cuidem, tá?